boa noite. Muito boa noite, queridos. É uma alegria, mais uma vez, estarmos em nossa casa querida, em nossa casa que nos recebe e que nos aconchega sempre. Presencialmente ou remotamente, somos nós, juntos com a nossa querida Joana de Ângeles, mentora de nossa casa, que está sempre junto de nós. Vamos fazer um encontro hoje para mais uma palestra. Vamos conversar, refletir, falar dos nossos tempos. Antes de começarmos, vamos aos nossos avisos. Sempre temos avisos, mas queremos também agradecer a todos por estarem sempre aqui, nos prestigiando e nos alegrando com as vibrações que vocês emanam daí de onde vocês estão. Estejam certos, nós as recebemos. Então, os nossos avisos. O primeiro deles, está chegando o Dia das Mães, um Dia das Mães diferente, onde nós vamos ficar nas nossas casas. Alguns de nós vão estar com as suas mães. Eu vou estar com a minha, porque logo no início da quarentena eu fui buscá-la e ela veio ficar comigo. Então eu vou ficar com a minha mãe, vou ficar também com um dos meus filhos. A minha outra filha mora fora do país. Mas é tempo de Dia das Mães e nós estamos oferecendo algumas coisas para esse carinho que sempre fazemos com as nossas queridas. Então, nós temos os livros psicografados por Iraci Campos, nossa presidente, ditados pelo espírito da doutora Anísia da Silveira. Então, nós temos o Reconstruindo Emoções, nós temos o SOS Emoções, é uma venda cujos recursos retornarão para o nosso Instituto Mãos Unidas e vão ajudar as muitas mães que são beneficiadas pelo nosso Instituto. Então, são livros da Consciência Editora, o WhatsApp está divulgado aqui nesse slide, mas também nas nossas mídias sociais. A nossa livraria também está fazendo o seu trabalho. Nós estamos criando muitas atividades, estamos nos reinventando, na verdade. Porque todos nós sabemos que com a suspensão das nossas atividades, todas as nossas doações caíram muito, diminuíram muito, mas a necessidade não espera. Elas continuam, aliás, nesses tempos, até maiores. Então, nós, na Casa de Joana, aqui no Seja Barra, estamos nos reinventando, criando formas, mecanismos que possam trazer mais recursos para que possamos dar sustento a essas famílias e também a nossa manutenção, a manutenção da nossa casa. Todos sabem o tamanho que nossa casa tem hoje e tudo é despesa, não é verdade? Então, nós estamos, voltando aqui, que apertei o botãozinho do passador, nós estamos também com a nossa livraria ativa para vendas pelo WhatsApp, do mesmo jeito. Então, nós temos a venda dos livros psicografados por Iraci Campos, do espírito Anísia da Silveira, e todos os livros que nós temos na nossa livraria também estão disponíveis para venda. É uma renda muito importante para nós. Temos também, olha que coisa, essa é uma imagem muito maravilhosa para gordos, magros, médios, para todos os gostos. Aquelas delícias que nós compramos sempre na nossa casa, na nossa cantina. Quando viemos aqui, elas também estão sendo vendidas. E nós podemos vir aqui buscar, desde que nós encomendemos, falemos com a Sol, a nossa querida que está responsável por essas entregas. Então, temos doces, temos salgados,
a nossa cozinha está funcionando da maneira que é possível, mas temos contribuições de outros tarefeiros, de outros trabalhadores que estão confeccionando essas delícias nas suas casas para trazer para nós, para que nós possamos vender. Quem sabe não é uma oportunidade de dar um descanso para a mãe que está trabalhando esses dias, talvez muito mais, com a dispensa, né, das nossas auxiliares, das pessoas que dão aquele suporte para que nós possamos nos dedicar a outras tarefas. Quem sabe a gente não dá um descanso para as mães, comprando todas essas delícias no Dia das Mães, ou mesmo antes. Elas são boas em qualquer dia. Eu acho que ou seja, depois Iraci vai me contratar para garota propaganda. Vai dar certo, eu acho. Temos um outro aviso, um outro recado, que é o do atendimento fraterno. Renovamos esse lembrete, esse convite, que é o acolhimento que fazemos e que estamos fazendo também pelo WhatsApp. Temos trabalhadores, 6 trabalhadores, que estão disponíveis para atender. Nosso atendimento fraterno é realizado presencialmente após o encerramento da palestra pública. Então, nós temos essa possibilidade de atendimento 4 vezes na semana, quando as palestras são realizadas. Como elas estão suspensas presencialmente, nós estamos, a Casa de Joana, o Seja Barra, está disponibilizando o atendimento pelo WhatsApp. Lembrando que o WhatsApp do atendimento fraterno se destina ao acolhimento de pessoas que estão vivendo suas aflições, pessoas que estão, neste momento, que não estão dando conta das suas questões. O atendimento fraterno, esses números do atendimento fraterno, eles não estão disponíveis para esclarecimentos de dúvidas ligadas à nossa casa. Porque essas dúvidas, a gente espera, estejam todas sendo esclarecidas nas nossas mídias sociais. São para aqueles que estão precisando ser ouvidos em suas dores físicas, emocionais, aflições espirituais, e que sozinhos não estão dando conta. Então, esses são os números que também estão sendo disponibilizados para o atendimento fraterno, que está sendo feito remotamente neste momento em que as nossas atividades estão suspensas pelo recolhimento da pandemia do coronavírus ou Covid-19. Dados os recados, vamos ler o nosso Evangelho e fazermos a nossa prece para iniciarmos a nossa palestra. Capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem de opinião sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo,
O merecimento é proporcional às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em alguém recuar diante das consequências de sua opinião e em renegá-la, mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus hostilizou essa covardia do ponto de vista especial de sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o tiver renegado, que reconhecerá perante o Pai, que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Ao passo que aqueles que proclamam a verdade abertamente, colocando-a acima de seus interesses materiais, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo futuro dos outros. Com as primeiras palavras e reflexões trazidas pelo Evangelho, que trouxe para nós a coragem da fé, que estamos buscando com muita firmeza dentro de nós nesses momentos. Mas estamos, antes de tudo, Senhor Jesus, Joana querida, e amigos espirituais que estão sempre junto de nós. Antes de tudo, agradecidos por podermos estar aqui, em nossa casa, recebendo os benefícios energéticos desse encontro. Agradecemos e te rogamos para que nesse momento possamos todos sentir a presença amorosa de Jesus em nossos corações, onde quer que nós estejamos nesse momento, para que possamos mais uma vez estudar a palavra do Mestre, à luz da doutrina espírita, trazendo para os nossos corações os esclarecimentos necessários para vivermos a nossa vida e despertarmos a nossa consciência. Graças a Deus. O convite de hoje, o convite que o estudo e as reflexões da noite de hoje trazem para nós, falam da vida, dos desafios e das soluções. Esse é o título também de um livro ditado por Joana para Divaldo Franco, nosso querido Divaldo, que ontem fez 93 anos. Ele psicografou esse livro ditado por Joana, que tem conteúdos muito importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida, a qualquer tempo, principalmente nesse. Nós não vamos falar do livro todo, nós trouxemos como título da palestra, mas vamos falar especialmente hoje de um desafio que tem estado junto de nós ao longo dessa existência e também de todas as outras, mas especialmente neste momento. Vamos falar de relacionamentos saudáveis ou não, mas vamos falar das relações que estamos estabelecendo hoje. Talvez porque nós estejamos vivendo, estreitando essas relações na família, nós também estamos experimentando simultaneamente
todos os desafios de estarmos tão juntinhos. E eu quero crer, aliás, tenho certeza, até pelas conversas, pelos contatos que nós estamos tendo e que temos tido ao longo desse tempo, e pela minha experiência própria, porque estou guardadinha na quarentena, só saio de casa para vir ao Seja, na oportunidade de fazer uma palestra e nos cursos das quintas-feiras. Saio de casa, entro no carro, chego aqui, e entro no carro e vou para casa, respeitando fielmente as orientações que recebemos para preservarmos a nossa saúde e preservarmos também a do próximo. Então, estamos vivendo todos muito juntos, lá em casa. Então, como eu já falei antes, nos nossos lembretes, estamos eu, o meu marido, o meu filho, a minha mãe, todos juntos. Da sala para o quarto, não é bem assim, né? Da sala a gente vai para a cozinha, volta para a sala, vai no quarto, do quarto vai na cozinha de novo, porque a geladeira não para cheia. Nós estamos sempre procurando alguma coisa que possa suprir este vazio que nós estamos sentindo, que é de estarmos fora, de estarmos na rua. E isso está fazendo com que a gente olhe para dentro da nossa casa, para as pessoas que estamos convivendo, e forçosamente estamos olhando também para nós. E estamos vivendo desafios bem arrebatadores, eu poderia dizer, porque se existe uma coisa que nós temos dificuldade ainda, é com a convivência. Conviver é um dos maiores desafios que nós vivemos em nossa existência terrena. Seja qual for o nível de convivência que a gente experimente, porque somos seres gregários, somos seres que precisamos viver esta sociabilidade. E nós somos tão, assim, esquisitos, que a gente não quer viver com o outro, quer até se livrar do outro muitas vezes, mas quando a gente não está com o outro, a gente sente solidão. A gente não fica bem. Então, nós vivemos essa contradição e esse conflito todo o tempo, de afastar e de trazer, de afastar e de trazer. A convivência é esse desafio constante. E vamos começar diferente. Vou começar contando uma história que é do livro Em Busca da Sabedoria, do Isri Ram. E ele conta uma história que é a história do suco da laranja. Que é assim, a gente toma suco da laranja e a gente sabe que o suco da laranja tem vitamina C. Aliás, muito importante nesse momento, está sendo recomendado. Então, a gente faz o suco de laranja e por causa da vitamina C. O problema é que para fazer o suco de laranja, muitas vezes, quer dizer, na verdade sempre, nós temos que tirar a casca da laranja. E o que acontece com a gente? Muitas vezes, a gente esquece do suco e fica somente com a casca. O que isso quer dizer exatamente? É que muitas vezes nós estamos vivendo a vida lembrando só da casca. Um exemplo, a gente chega para perto de uma pessoa e vai falar com ela daquilo que ela conquistou, do sucesso que a gente enxerga nela, que ela é uma pessoa bem-sucedida em qualquer aspecto da vida, e ela vira para a gente e responde assim: sim, você está me vendo hoje como eu estou, mas você não sabe o que eu precisei viver para chegar até aqui. Eu fui maltratada, eu fui humilhada muitas vezes, eu sofri muito para poder chegar até aqui. O que essa resposta nos mostra? Que em vez de olhar para o suco da laranja, eu estou olhando só para a casca. Porque a resposta poderia ser de outra maneira. Sim,
Você está me vendo como uma pessoa bem-sucedida? Algumas conquistas eu tenho. E falar do que é bom. Mas a gente fica preso no sofrimento. O que isso quer dizer? Que muitas vezes o suco da laranja, que é o aprendizado, fica no balcão. E a gente só carrega nas costas o saco com as cascas da laranja. E isso a gente leva para as nossas relações. Como a gente vive carregado de cascas da laranja, quer dizer, um saco grande que a gente faz questão de trazer e esquece do suco que pode ser extraído, que é o aprendizado de tudo que a gente vive, a gente só olha para essa casca. E aí, quando eu estou preso a essa dor, quando eu estou preso a essas memórias, nas relações, isso emerge. Vamos prestar atenção nessa história para desenvolvermos esse tema. Vamos começar com a questão 888A de O Livro dos Espíritos. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Vamos lembrar que dentro do nosso tema, do desafio que a vida traz para a gente, e estamos tratando hoje, estamos falando dos nossos relacionamentos e como eles podem ser saudáveis. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, a atração, ela é uma lei. Não importa se é um ser vivo, orgânico ou um ser inorgânico. Ele vai se organizar por uma forma de atração. Vamos ver como é que isso acontece. Desde que nós começamos a pesquisar e falar da espécie humana, do Homo sapiens, como ele hoje é conhecido, desde essa época já vivíamos em grupo. Viver em grupo não é uma novidade, é uma necessidade que existia desde aquela época. Então, nós temos isso em nós, é uma característica do nosso ser, viver com o outro, estar com o outro, para podermos crescer e aprender. Então, a atração existe entre nós, sempre vai existir. E vamos ver como é que isso acontece. Numa das teorias de criação do mundo, que ficou muito conhecida, que é a teoria do Big Bang, fala-se da atração que houve entre as matérias existentes no universo para que acontecesse essa explosão e o mundo fosse criado. Atração. E podemos também trazer dentro do campo, dentro do reino mineral, a atração mais conhecida que a gente tem, que é a da água. Então, existe o hidrogênio, existe o oxigênio, componentes químicos que fazem parte de todo o composto dentro desse planeta chamado Terra. Falando da água, que é um composto simples, 2 moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, como é que elas se atraíram? Como é que a molécula de hidrogênio, em determinado momento, foi atraída pela molécula de oxigênio, vice-versa, e formou algo maior que eles? O hidrogênio continua sendo hidrogênio e tem a sua função sozinho. O oxigênio, idem, também tem a sua funcionalidade. Mas quando se juntaram, se tornaram alguma coisa maior. A água é responsável pela maior parte do planeta e pela maior parte do nosso corpo humano. Atração, uma força ali, pronta para acontecer, eles se juntaram para fazer alguma coisa maior. Com isso, foram formando o quê? Moléculas. Moléculas que vão se juntando, no caso
de nós, seres vivos e seres humanos, juntam molécula, molécula com molécula, junta tecido, tecido com tecido forma o órgão, tudo junto forma um ser humano. Força da atração. Porque como é que a gente explica que tudo vai se juntando numa sintonia, numa harmonia perfeita para formar um corpo que em algum momento vai nascer pronto a partir desta atração. Não é interessante que tudo funcione por esta força de atração que existe na natureza e que sejamos atraídos uns para os outros e mesmo assim a nossa convivência é um desafio? E nós podemos avaliar, se a gente for fazer uma estatística, entre 75% e 80% dos nossos problemas ou dos nossos desafios vem da convivência, vem dos nossos relacionamentos. Há de ter uma forma de fazer isso dar certo. Isso tem que funcionar, é uma lei. Isso há de funcionar. E o que é que nós temos que fazer para que isso funcione de uma melhor maneira? Na 540, nós temos ainda do Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, tudo se encaixa na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou pelo átomo, admirável lei de harmonia, da qual você, espírito limitado, ainda não pode entender o conjunto. Ou seja, esta lei de atração, que funciona harmonicamente mesmo. Porque como é que a gente explica a harmonia da lei da gravidade? Que faz com que tudo funcione do jeito que funciona e permaneça. Nós ficamos em pé por causa dessa lei. Se essa lei não existisse, a gente ia ficar deitado. A gente nem se dá conta disso, já está no nosso automatismo. Mas são leis que funcionam, leis físicas, leis químicas, que funcionam, e dentro dessa lei, que funciona tanto física quanto quimicamente, a atração vai acontecendo. Então, nós que já estudamos o Livro dos Espíritos e sabemos que viemos do princípio inteligente e nós fomos aprendendo tudo isso, toda essa atração a partir do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, até que chegamos aonde nós estamos. A lei é a mesma no planeta Terra. Então, a atração que existe entre nós, ela está aí. E está nas nossas mãos fazer com que essa lei funcione a nosso favor, para a nossa paz, para o nosso benefício. O ser humano é esse ser de uma peculiaridade muito interessante, que é a de ser autoconsciente. Dentro dos reinos, o ser humano é o único que sabe de si mesmo. Ele sabe da sua existência. Embora a gente possa falar dos nossos pets, dos nossos animais, ele é da minha família, ele é quase humano, nosso gatinho, mas ele não é autoconsciente. Ele não sabe dele mesmo, mas nós sabemos. Então, nós, que somos os únicos autoconscientes, temos uma trava para a associação, ou seja, para estarmos juntos. Uma série de posturas psicológicas que faz com que a associação subtraia, ao invés de acrescentar poder. Numa perda incessante de energia, onde um quer sempre se sobrepor ao outro. Então, quando fala dessa sobreposição, quando a gente quer um se sobrepor ao outro, eu me lembro de Jung que diz: onde tem amor, não tem poder. Onde tem poder, não há amor. Será que parte dos nossos desafios não estariam em descobrir que posse não tem a ver com amor? Não estariam em descobrir
que nas nossas relações, e quando eu falo do amor, eu não falo do amor necessariamente conjugal. Estamos falando de relacionamento de uma maneira geral. Porque queremos ter poder sobre todos, sobre tudo, e sobre as nossas próprias ideias, e sobre a ideia do outro. Então, como é que isso acontece? Nós, nesse processo de estarmos juntos, perdemos energia, perdemos sempre quando queremos fazer com que o outro faça aquilo que somente a gente quer. Então, isso é muito doido que a gente vive. É realmente uma loucura, porque nós somos, ao mesmo tempo, esse ser humano que pinta aquela maravilha do quadro da Mona Lisa, que está lá no Museu do Louvre, que faz uma escultura maravilhosa daquela do pensador, que a gente olha e se encanta, da mesma maneira que nós juntamos as peças, as tintas, para que aquele quadro maravilhoso fique pronto, e junte as peças para que uma peça como essa, que nós temos aqui, Francisco e Joana, tragam essa beleza. Nós somos esses seres capazes de viver a beleza da vida, que se trazer o belo, o verdadeiro, trazer tudo isso e o bom para nós. Ao mesmo tempo, nós criamos toda essa dificuldade para estarmos juntos. Então, por que é tão difícil conquistar a associação humana? E a gente lembra, então, de Platão, quando fala da alma gêmea. A gente quer muito encontrar, né? Na nossa fantasia, a gente acha que um dia a gente vai encontrar a nossa alma gêmea. Às vezes a gente cria uma algema, uma analogia meio tosca, mas a gente cria uma algema e não, ao invés de trazer essa alma gêmea. Sabe como Platão entendia? Que a alma gêmea são aqueles seres que se juntam para construir algo melhor do que o fariam se estivessem separados. Lembra da molécula da água? O hidrogênio sozinho é só hidrogênio. O oxigênio sozinho é só oxigênio. Mas quando eles se juntam, eles se tornam uma coisa muito maior. Então, o poder, quer dizer, não é o poder, a força que existe na associação, que é estarmos juntos nessa convivência, tem que servir para nos tornarmos melhores, para fazermos coisas melhores do que faríamos se estivéssemos sozinhos. E é esse o milagre da convivência, da alegria de estar junto e da felicidade. Não porque o outro, estou no outro porque o outro me completa, ou porque cabe a ele me trazer a felicidade, mas porque quando nós estamos juntos, nós conseguimos ser melhores. E será que a gente, nessa relação, a gente está conseguindo extrair o que o outro tem de melhor? Já viram que, às vezes, a gente convive com pessoas que a gente tem a impressão de que, quando a gente está perto, elas tiram de nós o que a gente tem de pior, ou a gente permite que isso aconteça, na verdade? A gente permite que o outro extraia de nós aquilo que a gente tem de pior e não que a gente tem de melhor. E a gente faz isso também com o outro. Ao invés de dar o nosso melhor para que o outro dê também o seu melhor, a gente não dá o nosso melhor e também extrai do outro o que ele tem de pior. E aí a gente perde toda a energia e todo o benefício desta associação que existe, esta atração que é a lei da natureza, para construirmos algo melhor do que se estivéssemos separados. E nessa convivência, nesse desafio que é a convivência e o relacionamento, é claro que nós vamos ter conflitos. Conflitos são normais. Os conflitos vêm, eles acontecem porque somos pessoas diferentes. Divergências são normais. A questão é que a gente muitas vezes sai do conflito para entrar no confronto.
E aí? A gente se perde. Aí a gente se perde completamente nas nossas relações e na nossa convivência. Seja essa relação com quem for. Quando a gente deixa de entender a razão do conflito e viver o conflito pode se tornar uma arte, a gente parte para o confronto, para a agressividade, muitas vezes fruto da nossa própria insegurança. Então, existem possíveis causas para esse conflito. A frustração de uma ou ambas as partes. O que isso quer dizer? Quando nessa relação, nesse convívio, alguém está frustrado com alguma coisa, por exemplo, eu entendo que o outro tem que pensar como eu penso, que ele tem que fazer o que eu faço e que eu não tenho condição de acolher o que o outro pensa ou o que o outro faz, porque ele não satisfaz os meus desejos, ele não satisfaz aquilo que eu quero, eu me torno uma pessoa frustrada. E o outro também. Então, basta que uma parte esteja frustrada, porque ela está sem o seu desejo satisfeito, não está com uma orientação adequada para o seu desejo, pronto. Vai haver conflito. Uma outra possível causa são as diferenças de personalidade. Alguém que é ligado no 220 com outro que quase não liga nem no 110. Então, vai ter conflito. Porque o outro quer viver naquela tranquilidade, bem entre aspas, naquele que o 220 acha que é uma inércia e vice-versa. Então, essas diferenças de personalidade, aquele que é muito extrovertido no sentido que fala muito, se expande muito, e o outro não, é mais recatado, é mais calado, nem sempre tem uma convivência. Quando a diferença de personalidade é muito forte, vai ter conflito. E isso é natural, porque divergências são naturais. Diferenças de percepções e entendimento. Essa é uma questão que a gente tem vivido com muita frequência nas nossas casas e qualquer ambiente com quem a gente se relacione. E eu estou falando de ambiente virtual também, porque hoje a gente está vivendo muito mais no ambiente virtual. Fora a família, que a gente precisa conviver nessa quarentena, nesse recolhimento, nós temos os ambientes virtuais. O WhatsApp, 365 mensagens por dia, as questões de qualquer outro meio de comunicação que possa existir, que são os virtuais. Nós temos, e ali estão sendo expostas as diferenças de percepções e de entendimento. Um dia desse, eu precisava fazer uma reunião de trabalho e tinha uma situação que precisava ser resolvida, uma pendência que precisava ser resolvida, e alguém que fazia parte propôs que cada um colocasse a sua percepção, o seu entendimento sobre aquela questão e sobre aquela pendência no WhatsApp. Eu fiz uma sugestão diferente, que já que todo mundo tinha Skype, vamos tentar fazer uma reunião por Skype? Porque falando já é difícil, escrevendo complicou 2 ou 3 vezes mais. Porque quando a gente está falando, que a gente está expressando alguma coisa da percepção nossa e do nosso entendimento, nós estamos vendo a reação do outro, porque o corpo fala. Então, a expressão do outro vem para nós e a gente está vendo. E a gente tem condição de corrigir a tempo, porque a gente está vendo que alguma coisa ali não ficou muito bem entendida. Mas no escrito, não. Porque na mensagem é mesmo assim. Imagino que eu estou aqui falando, somente eu, para esse auditório vazio de presença. Só temos a Jana, que está ali, sempre na colaboração 100%, top 100 mesmo, ali me ajudando a todos nós. Então, não temos presenças físicas, temos muitas presenças desencarnadas, com certeza, mas temos aqui, mas, de qualquer maneira, nós temos remotamente um número que eu não sei hoje qual é, mas tem alguém assistindo remotamente que eu estou falando, e se tiver mais de um, não precisa um número muito grande,
Se tiver mais de um me ouvindo, a mensagem que eu estou dando é uma só, porque somente eu estou falando. Mas o entendimento e a percepção que vocês estão tendo, eu não estou conseguindo ver, como quando acontece aqui no salão, muitas vezes, no auditório. Que eu estou falando alguma coisa e alguma carinha, algum movimento me dá uma mensagem e eu posso fazer uma retificação ou até fortalecer aquilo que eu estou falando. O que agora não acontece, porque eu não sei. Eu não estou conseguindo chegar, minha mediunidade não vai até aí. Aliás, não vai mesmo. Então, gente, é difícil falar. O conflito vai surgir por causa dessas diferenças de percepções e entendimento. E a gente não, e hoje parece que a nossa tolerância está cada vez menor. Não é tolerância zero, não, é menos. É um número negativo de tolerância. Já perceberam isso? Nós não podemos falar nada que o outro, se percebe aquilo de uma forma diferente ou entende de maneira diferente, acolhe aquela nossa fala de uma maneira muito esquisita. Ou, por outra, não acolhe e rebate. Eu estou falando do outro que faz isso, mas esse recado é também para nós, que não estamos atentos e que não estamos prestando atenção. E aí sai do conflito, que é a divergência da diferença natural de percepção e do entendimento de determinada questão, para ir para o confronto, que não vai levar a nada. Apenas a escolhas possivelmente equivocadas. Então, existem os conflitos do tipo assumido, ou seja, todo mundo sabe que existe esse conflito, e aí às vezes fica mais fácil cuidar. Aquele que é omitido, ou seja, aquele que a gente coloca embaixo do tapete, para melhor não falar daquilo. Aquele que é sentido, a gente sente. Sabe aquela coisa que energeticamente a gente sente? E essas coisas vão acontecendo. E aí evolui do diálogo para o ataque. Quando está no ataque, eu já saí do conflito, já estou no confronto. E aí, de maneira geral, a gente perde a razão. Porque quando eu perco a escuta do outro, quando eu não consigo acolher o outro, eu já estou perdendo. Porque sou eu que saio perdendo nessa falta de acolhimento. Porque toda vez que eu ouço alguma coisa, eu me lembrei, tem um outro livro de Joana que se chama Dimensões da Verdade, e fala exatamente disso, me remete, me ocorre exatamente essa questão, que é, a minha verdade tem uma dimensão trazida pelos meus valores, pelas minhas crenças, pelas minhas experiências, por aquilo que eu vivi nessa existência e nas outras. Aquele com quem eu convivo, que pode ser o meu parceiro conjugal, ou pode ser qualquer outra pessoa, nesse momento a gente está mais junto da família, mas nas redes sociais nós estamos juntos de todos, tem os seus próprios filtros, porque tem as suas próprias crenças, tem os seus próprios valores e tem as suas próprias experiências, dessa e das outras, tanto quanto nós. Então, da mesma maneira que nós queremos ser respeitados em nossas crenças, naquilo que nós julgamos verdade, e a verdade tem uma multiplicidade, porque quando eu olho um lado, eu estou vendo somente o meu, não estou vendo o outro. Eu não consigo. E vou confrontar. E vou atacar. E quando eu sou muito dono da minha verdade, isso mostra a minha enorme insegurança, a minha enorme imaturidade psicológica. Porque se eu não consigo ouvir e acolher uma percepção ou entendimento diferente de qualquer questão, o problema está comigo, na minha própria imaturidade, que não consigo conviver e aceitar o diferente. E eu creio que uma das maiores dificuldades das nossas relações e da nossa convivência é aceitar o diferente. A gente esquece que a vida e que nós somos frutos dos retalhos todos que nós vivemos.
retalhos que vieram das nossas experiências vividas com o outro. É assim. Nós somos a construção. Eu não estou me lembrando bem como é que é, mas tem uma coisa parecida, uma poesia, se não me engano, da Cora Coralina, que fala disso. Que ela é fruto desta coisa, que ela é uma colcha dos retalhos que ela recolheu de todos com quem ela conviveu. Mas isso se eu me permito. Se eu acho que sou dona da verdade e que só o que eu penso é que tem valor, eu vou criar o que hoje nós estamos vendo nas nossas casas, nas nossas amizades. É uma polaridade pela falta de entendimento, pela falta de acolhimento, que sai do conflito para chegar no confronto. Então, a gente pode perguntar, o conflito é bom ou ruim? Depende. Ele pode ser muito bom se as partes envolvidas no conflito tiverem maturidade para aprender. Se não tiverem, se elas não quiserem aprender com aquela situação e com aquela experiência, o conflito pode ser muito ruim. Porque eu estou me recusando a trazer para mim o aprendizado que aquela situação, que aquela relação, que aquele convívio pode me trazer. Então, por isso a gente entra nessa questão da alteridade, que é o estabelecimento de uma relação de paz com os diferentes. A capacidade de conviver bem com a diferença da qual o outro é portador. O outro é diferente e eu também sou. Só que eu não quero entender, nem tampouco aceitar que o outro pense diferente. E muitas vezes, vejam só, a gente convive com algumas pessoas e a gente atrai para o nosso convívio. Já viu quando a gente fala assim, fulano é tão radical? Por que o radicalismo do outro me incomoda? Por que o outro ser radical com a sua verdade me incomoda? Se eu não sou radical, se eu já entendi que os extremos não me levam a bons resultados, por que o radicalismo do outro me incomoda? É porque, na verdade, o meu próprio radicalismo está escondido na minha sombra. Está negado, reprimido. Na verdade, eu sou tão radical que eu não consigo entender nem aceitar o que o outro seja. E não consigo conviver. Ou eu me torno omisso ou submisso. E nenhuma das duas condições ou das duas posições vão fazer bem a essa relação. A ética da autoridade consiste basicamente em saber lidar com o outro, entendido aqui que não apenas como o próximo ou outra pessoa, mas além disso como diferente, com o oposto, com distinto, com o incomum ao mundo dos nossos sentidos pessoais. O desigual, que na sua realidade deve ser respeitado como é e como está, sem indiferença ou descaso, repulsa ou exclusão em razão das suas particularidades. Toda vez que eu rejeito e excluo aquele que eu considero oposto, eu estou rejeitando, excluído esse oposto em mim. Porque nós somos tudo. Nós temos tudo em nós. Aquele que condena veementemente o outro pela omissão, e aquela omissão incomoda demais, procure esse omisso em você. Porque se a omissão do outro está te transtornando, é porque essa omissão está em você. Porque nós temos tudo. Não é só o outro que é omisso, eu também sou. Só que a omissão que eu tenho em mim está negada, escondida, lá na minha sombra, que eu preciso trazer luz para integrar a este ser que eu sou. Inteiro. Porque todos nós somos tudo. Então, quando eu aceito o diferente, o oposto, aquele que não
não é igual a mim, nem na cor da pele, nem no corpo, seja no que for, eu começo a entender o que é alteridade. Isso tem a ver com os nossos sentidos pessoais também, quer dizer, é aquilo que eu vejo e que é diferente da minha verdade. Aquilo que eu escuto e que é diferente da minha verdade. Tem a ver com aquilo que eu capto, né? Pelos meus sentidos. Então, como é que eu vou lidar com esse outro que é diferente? Para poder trazer saúde para o nosso convívio e para a nossa relação. No processo de construção da alteridade, primeiro eu preciso conhecer a diferença. O outro é diferente em quê? Por que eu estou considerando essa diferença? O que é que existe de tão diferente no outro? Conhecer a diferença. Compreender a diferença. O que tem nessa diferença? O outro é diferente? Eu quero compreender essa diferença. Eu preciso entender por que este ser é diferente de mim. Será que é mesmo? Mas vamos admitir que sim, que neste momento essa diferença exista. Eu preciso compreender. E o que é que esta diferença traz de aprendizado para mim? Quando eu me permito aprender com o outro que é diferente, com o outro que é distinto, com o outro que é desigual, eu começo a me abrir para estar com esse outro, que não sou eu, e que tem os mesmos direitos que eu, a pensar, a sentir e a viver da maneira que lhe é possível. Quando nós aprendermos isso de verdade, nós teremos convivência e relacionamento muito mais saudáveis. Mas para isso acontecer, é preciso ter tolerância. E como a gente já falou antes, a nossa tolerância anda em números negativos, abaixo de 0. Estamos com a nossa tolerância muito machucada, muito alterada. Nós não estamos conseguindo tolerar nada que vem de fora e que seja diferente de nós. Veja como podem ser as coisas. Uma análise que a gente pode fazer. Imagina que a gente está andando na rua e a gente passa e vê uma foto de uma senhora que não nos diz nada, a gente passa, pisa em cima e vai. Mas imagina que você está andando e você olha para aquela foto e aquela foto é de uma senhora que pode ser a sua mãe, a sua avó. O que aconteceu com aquela foto? Eu atribuí um valor que o meu sentimento deu. Então, quando eu estou vivendo com o outro, quando eu estou me relacionando com o outro, eu preciso pensar que a foto que para mim não tem valor, porque não é da minha mãe, porque não é da minha avó, para o outro tem. Porque para ele, ela está cheia de sentimentos, que para nós não. E isso é muito importante na nossa relação, no nosso convívio, para que nós possamos ter tolerância uns com os outros. Então, algumas coisas que são obstáculos aos nossos relacionamentos saudáveis, a gente já caminhou ao longo dessa noite. É quando eu sou o proprietário da verdade. Não vou falar muito mais sobre isso, porque nós já conversamos. A questão da responsabilidade. Eu preciso ser responsável pelas coisas que acontecem, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu penso, sem atribuir responsabilidade para o outro. O que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto, o que eu faço, são da minha responsabilidade. Atribuir a responsabilidade para o outro é muito cômodo. E me bota de braços cruzados, porque não tem nada a ver comigo, seja o que for que aconteça, foi o outro que provocou.
eu não sou responsável por nada. Essa é uma posição muito cômoda, mas que não me tira do lugar, mas que não me traz despertamento algum para aquilo que eu preciso aprender para me auto-iluminar. E temos a questão do egoísmo. Como vamos ter uma boa convivência, tolerância com o outro, vamos ter acolhimento com o outro, como vamos ter flexibilidade, abertura, se eu só olho para mim, se eu só olho para o meu próprio umbigo. Não, isso não me será permitido, isso não acontecerá de jeito nenhum. Porque nós não vamos dar conta. Enquanto eu estou olhando só para a minha dor, só para o meu problema, só para o que eu penso, só para o que eu sinto, eu não estou nem aí para o que o outro pensa, sente, fala. Não. E isso é egoísmo. Uma das maiores mazelas dos espíritos habitantes de um planeta de provas e expiações. Esse é um desafio grande. E qual é a solução? Levantar a cabeça, porque o egoísta olha para baixo, para o seu próprio umbigo. Levante a cabeça e olhe em volta. Existe vida em volta. Existem seres como nós, no nosso entorno, precisando desse acolhimento, desse entendimento, para que a gente possa ter um convívio melhor e mais saudável. Esse entretenimento exagerado que hoje a gente tem voltado para as mídias sociais, que nos informam muito. Acho fantástico toda essa tecnologia. Sou efetivamente encantada. Só que nós nos perdemos no meio disso tudo, gastamos um tempo alucinante com conteúdos que não vão nos trazer nada. Não vão nos acrescentar nada. Muito ao contrário, vão estimular esse egoísmo, estimular esta irresponsabilidade. E muitas vezes, na nossa inflexibilidade, na nossa falta de abertura, vão nos tornar mais cheios de posse, mais proprietários de tudo, das nossas próprias verdades, inclusive. E as questões das expectativas. Isso também, de maneira geral, trazem problemas às nossas relações e ao nosso convívio. A expectativa que eu coloco no outro. O outro é o que ele é. E não a fantasia que eu criei em torno dele. Expectativas, de maneira geral, trazem frustrações. E lembram do slide anterior? Frustração de uma ou mais partes produz conflito. Mas as minhas expectativas, que não são atendidas, vão trazer frustrações. E as minhas frustrações podem me trazer conflito. E com isso, eu mesclo todos os meus relacionamentos dessas questões todas. Porque, na verdade, esses rostos falam dos muitos que nós somos, das muitas vozes que falam dentro de nós. Nós somos muitos. E muitos que falam são contraditórios. Vozes dentro de nós, que nós fomos registrando na infância, fomos registrando também nas outras existências. Somos muitos, que muitas vezes fortaleceram esses aspectos que estão trazendo para nós, neste momento, nessa noite, com essa reflexão, uma grande oportunidade. Estamos chegando ao final do nosso encontro e quero terminar com esse slide. Somente a experiência terapêutica do amor é capaz de sanar semelhantes desequilíbrios. Esses que nós estávamos falando, que trazem para nós todas as dificuldades nesse nosso convívio. Somente a experiência terapêutica do amor é capaz de sanar semelhantes desequilíbrios emocionais, transformando situações traumáticas e dolorosas em experiências enriquecedoras para a vida. Vamos olhar para nós. Em nossa casa falamos muito de autoconhecimento. Quem somos nós? O que estamos vivendo?
o que estamos fazendo. Quem estamos hoje nos agrada ou precisamos fazer mudanças? Nós estamos felizes com o que estamos conquistando? Felizes talvez não seja a melhor palavra, mas estamos mantendo a alegria de viver com o que estamos vivendo hoje, independentemente das circunstâncias externas? Porque a alegria de viver independe do que está fora, tem a ver com o que está dentro. Então vamos olhar para nós, olhar para essas dificuldades, para ver que soluções podemos trazer para trazermos saúde para as nossas relações. E precisamos, então, reconstruir o afeto. A reconstrução do afeto é fator de reeducação do coração, que vai burilando e refazendo as vivências, dia após dia, através da convivência na busca do elastecimento da sensibilidade. Então, a irmã Sidufo está falando aqui que nós fomos nos endurecendo por essas mazelas que trazemos na existência, por esses registros, e precisamos reconstruir o afeto. Reconstrução do afeto é uma solução para esse desafio tão difícil hoje do nosso convívio nas nossas relações. Reconstrução do afeto quando a gente reconhece o outro no ser que ele é, tão inteiro quanto nós, tão com desafios e com potências como nós, esperando o momento adequado do despertamento. Cada um tem a sua dimensão da verdade. E cada um vai fazer com a sua verdade o que puder. Mas é preciso que a gente lembre que a nossa verdade ainda não é a verdade. Existem muitas facetas de uma mesma coisa que nós ainda desconhecemos. E o outro é um mundo em si mesmo, completamente desconhecido para nós. E o grande desafio, e também a solução, é nos permitirmos o acolhimento deste ser que, como nós, está em busca de aprender, está em busca da paz do coração, está em busca da segurança, da felicidade, da alegria. Nesses momentos de recolhimento trazidos por essa quarentena tão inesperada, que possamos deixar as cascas da laranja para aproveitar o suco com a sua vitamina C, que vai nos fortalecer e vai nos levar cada vez mais para frente. Que a paz que o Senhor nos deixou esteja em nossos corações. Vamos fazer então a nossa oração de agradecimento e encerramento, dizendo do fundo das nossas almas que estamos alegres, contentes, porque somos companheiros, amigos, irmãos, que estão buscando o bem, porque todos já nos cansamos do mal. A nossa alegria é de ser cristãos, cristãos espíritas. Espíritas que trazemos a verdade maior, e essa não tem dimensão diferente, que é a verdade do Evangelho de Jesus. Que possamos não ferir a ninguém, não ofender a Jesus, mas também que possamos também não nos ferir e não nos ofender.
que possamos sentir a serenidade em nosso peito, em nossa alma, para que a luz que irradia de nossos corações possa nos curar e curar todos aqueles que convivem conosco. Vamos imaginar neste momento que nosso coração brilha como o sol, um grande sol de amor que irradia para dentro e para fora. Que possamos neste momento irradiar para todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, em qualquer parte desse planeta. Para todos os nossos irmãos que estão nas ruas, nos presídios, nas clínicas psiquiátricas. Para todos os nossos irmãos que estão nas ruas, trabalhando para que nós fiquemos em casa. Que este sol de amor brilhe para nós e para todos os nossos irmãos em humanidade. Humanidade encarnada e desencarnada. Que possamos inspirar profundamente amor e expirar profundamente gratidão. Fica conosco, Jesus querido, para que possamos te revelar onde quer que nós estejamos. Ajuda-nos a aliviar as nossas dores, as dores provocadas pelos nossos próprios equívocos e desatinos. Brilhe para nós a vossa luz e que a nossa luz brilhe para todos. Graças a Deus. Que assim seja. Um beijo, queridos. Até a próxima. Fiquem em paz.